queridos estudantes, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo para mais uma aula de língua portuguesa da nossa jornada ampliada. Eu sou a professora Ingrid e gostaria de saudar a todos vocês com um bem-vindo em mais uma semana que nós estamos aqui, para juntinhos construir conhecimentos em língua portuguesa. E aí, tudo bem? Para hoje, nós daremos continuidade ao quê? A nossa amada, querida, idolatrada sintaxe. Semana passada, nós fizemos uma pequena aula de introdução a esse assunto, não foi mesmo? Onde eu apenas trabalhei ali nomenclaturas com você. Perfeito. Hoje, nós daremos um salto a mais aqui nesse conteúdo. Que salto é esse? Começaremos a compreender o que de fato é o sujeito. O sujeito, ele desempenha um papel importantíssimo nos nossos estudos sobre sintaxe. Lembrando que ele está ali dentro do grupo dos termos que são considerados essenciais para a nossa oração, para a nossa análise sintática. Contudo, quero deixar claro para você. Nessa aula, eu vou dar uma introdução ao sujeito, principalmente focando ali em que você compreenda o que é um núcleo do sujeito. E aí, na nossa próxima aula, na semana vindoura, é que, de fato, eu irei trabalhar a classificação dos sujeitos. Por que é que eu escolhi fazer as coisas assim? Porque, se eu fosse unir tudo aqui, a nossa aula ficaria muito grande, né? Muito densa. E aí, isso atrapalharia você a compreender algo tão importante como o sujeito, tá? Então, hoje é meio que uma introdução ao sujeito. E aí, a gente vai trabalhar bastante ali com atividades para você fixar o que nós falarmos aqui hoje. E na nossa próxima semana, falaremos de fato das classificações, tá? Então pode ficar tranquilinho, não fica aí, tá? Agoniado, não fica ansioso pra gente romper logo não. A gente vai fazer tudo como tem que ser feito, de modo calmo, para conseguir aí adquirir o máximo de conhecimento possível. Tudo certo? Combinado? Feito? Então agora a gente vai começar aí a conhecer o sujeito. E antes da gente, de fato, conceituar, né, conversar, trazer respostas, eu queria te fazer duas provocações. A primeira, eu quero perguntar para você, estudante do Jornada Ampliada. O que é o sujeito? Você sabe, pela nossa introdução aí que já fizemos, você consegue compreender qual o papel importante esse membro da nossa oração possui? O que ele desempenha? Na nossa aula passada nós falamos, não é mesmo? Então já vai pensando aí, recapitulando. Tela cheia. Outra coisa que eu queria perguntar para você. Por que é fundamental saber quem é o sujeito de uma oração? Por que é? Vocês acreditam que essa importância se dá por qual motivo? Algo que eu também já quero, que você vai meditando, pensando e quem sabe já anotando aí no seu caderno, tá bom? Então, aí é só para a gente poder começar a aquecer que eu estou te fazendo esses questionamentos. Vamos lá, tela cheia. E aí, de fato, já para a gente começar a conceituar, eu quero que você entenda aqui. O sujeito, ele é um dos termos essenciais da oração. Ou seja, termos que são básicos para que a gente compreenda a oração, para que a gente construa. Tudo certo? Tela cheia. E ele será o elemento sobre quem se fala alguma coisa. Não foi isso que eu trouxe para vocês na nossa última aula, quando eu fui trazendo ali alguns conceitos básicos? O sujeito sempre será aquele sobre quem se fala alguma coisa. Tudo certo? Tudo compreendido? Então tá bom. Então por que é, né? Então que o sujeito ele tem essa importância? Porque geralmente, quando eu vou me comunicar ali, né, com você, com qualquer pessoa, que eu estou construindo comunicação, para isso eu uso a sintaxe. Então ali eu vou falar sobre algum assunto. Sempre existe um assunto, um tema para a conversa que a gente for desenvolver. Então, geralmente, esse assunto vai ser geralmente quem? O nosso sujeito. Mais ou menos isso que eu quero que você vá pegando de ideia, tá bom? Vamos lá para o nosso próximo slide? E aí eu queria que você percebesse, compreendesse que o nosso sujeito, ele possui um núcleo. O que é esse núcleo?
O núcleo, ele é a base do sujeito. Então, veja como assim parece que a língua portuguesa é um grande quebra-cabeça, né? Nós temos ali o sujeito como a base da oração. Como base do sujeito, nós temos uma palavrinha que nós denominaremos de núcleo. O sujeito, ele possui um núcleo, sabia? Por que é que ele possui um núcleo? Porque muitas das vezes o sujeito ele vai ser uma expressão todinha. Ele não vai ser apenas ali uma única palavra. Só que dentro de toda essa expressão vai haver uma palavra que é o seu núcleo, que desenvolve toda a ideia ali daquilo que será o meu sujeito. Tela cheia para a gente continuar observando. Ou seja, esse núcleo, essa base, será o termo central, sem o qual não seria possível entender o enunciado. E aí, geralmente, aí a gente vai retomar aqui a morfologia. Quem é que será esse núcleo? Geralmente será ou um substantivo, ou um pronome, ou uma palavra que ela consiga construir, né, que ela tinha outra classificação, mas ela vai sofrer ali de um fenômeno chamado derivação ou derivação imprópria, em que uma outra classe de palavras vai conseguir servir como núcleo de um sujeito ali, daquele período, daquela oração que eu estou observando. Tudo compreendido? Vamos lá para o nosso próximo slide? E aí, como eu acabei de falar, né? Geralmente esse núcleo vai ser um substantivo, pode ser um pronome, pode ser qualquer palavra ou expressão substantivada, ou seja, que pertencia originalmente a outra classe gramatical, mas que, no enunciado, ela vai ser usada com função de quê? De substantivo. Então, basicamente, qualquer palavra da língua portuguesa pode me servir como sujeito e como quê? Núcleo de um sujeito. O que vai demandar ali ela assumir essa função? O modo que eu vou utilizá-la na comunicação. Ficamos acertados até aí? Então, vamos lá para o nosso próximo slide. Aí a gente vai observar aqui alguns exemplos. Veja comigo. Eu trouxe aqui a oração em que eu digo: o Brasil registrou recorde de exportação. E aí é uma dica que eu já dei na nossa aula anterior. Se eu vou analisar ali um período, uma oração, meu primeiro passo é procurar quem? O nosso amigo verbo. Então, vamos procurá-lo. Quando eu digo, o Brasil registrou recorde de exportação, qual é o verbo? Acredito que você saiba que o nosso verbo aqui é registrou, vem do verbo registrar. Quando eu identifico o meu verbo, eu irei questioná-lo. Quem foi que registrou um recorde de exportação? O Brasil. Então, a expressão o Brasil, ela é sujeito. Não é só Brasil que é sujeito, não, tá? Porque é muito comum, e é algo normal, você está estudando aqui para aprender, para evoluir. É muito comum que a gente vá ali analisar o sujeito e de imediato a gente linka aí a ideia de sujeito com o substantivo, não é? E já queira classificar ali como sujeito apenas o substantivo. Mas aqui você vai quebrar essa ideia. Sujeito dificilmente ele será apenas uma palavra. Ele sempre será uma expressão em que ele vai ter um núcleo que geralmente, não é todos os casos, geralmente será um substantivo. Mas pode ser qualquer classe de palavras, tá bom? Tela cheia. Então, o nosso sujeito não é somente a palavra Brasil, mas o Brasil. Então, o Brasil é o nosso sujeito. E aí, qual é a ideia do sujeito que eu trouxe para vocês? De você identificar o núcleo. O núcleo vai ser aquela palavra base sem a qual eu não consigo construir a ideia de sujeito. Então, se eu viesse aqui e apagasse esse O, dissesse apenas Brasil registrou o recorde de exportação. Tem sentido, não tem? Eu tirei o O ali do meu sujeito o Brasil e a minha oração continuou com sentido. Você entende sobre quem é que eu estou comunicando algo. Tela cheia mais uma vez. Agora, se eu fizer o contrário, vamos pegar a nossa borracha,
voltar o nosso O para a vida e apagar Brasil. Aí eu digo, O registrou o recorde de exportação. Você com certeza vai me questionar. O quem? Quem foi que registrou alguma coisa? Então você percebe ali que Brasil é o nosso núcleo. O Brasil é sujeito. Brasil é núcleo. É a base que desenvolve toda a ideia, todo o significado de sujeito que nós temos nessa oração. Essa eu fiz com você bem devagarzinho para você entender. Aí agora nas outras duas a gente vai apressar um pouquinho. Tela cheia. Quando eu digo, eles fizeram uma prova hoje. Primeiro passo, identificar o verbo. O nosso verbo é fizeram. Quem foi que fizeram uma prova hoje? Eles. Então, aqui nós temos o nosso sujeito e também o nosso núcleo, não é? Um sujeito que ele é composto por apenas uma palavra. Eles não é um pronome? Então, olha, primeiro eu tinha um substantivo como núcleo do sujeito. Agora eu já tenho um pronome. Veja como que a gente consegue explorar diversas classes de palavras. Quando eu digo, o berro foi muito agudo. Primeiro passo, identificar o verbo. Temos aqui o verbo ser, conjugado como foi, né? Está no passado. Quem foi muito agudo? O berro. O berro, nosso sujeito. Berro será o quê? O nosso núcleo. E berro? Que classe de palavras é a palavra berro? A palavra berro vem ali, né, de um verbo, da ação de berrar, próprio ali geralmente de bezerros, né, e de vacas, etc. Então, berro sofreu ali uma derivação, né, ele foi substantivado. E aí vai uma dica para você aqui, aleatória, mas que pode servir em algum momento. Quando você identificar palavra substantivada, que ela é originária de um verbo, nós iremos chamar ela de substantivo. Mais precisamente, será um substantivo abstrato. Toda palavra que vira substantivo e deriva de verbo de ação, ela é um substantivo abstrato, tá bom? Nesse caso aí, nós temos uma palavra que o quê? Que ela já é um substantivo, mas ela sofreu um processo de derivação. É por isso que eu quis trazer para você como exemplo, para você perceber tudo aquilo que eu te expliquei. Tela cheia. Aí, eu quis trazer para vocês aqui um título de uma notícia, uma reportagem, alguma coisa assim, que nós dizemos assim. Furtaram bicicletas na escola. As câmeras de segurança não funcionavam. Aí eu tenho dois questionamentos para você aqui. Qual é o sujeito do primeiro verbo? Então, aqui ele já afirma que nós temos dois verbos, né? Tratando-se, então, de um período. Então, nesse período aqui, nós temos dois verbos. Primeiro, furtaram, né? Vem do verbo furtar. Quando eu digo que furtaram bicicletas na escola, quem é o sujeito aí? Quem foi que furtaram bicicleta na escola? Você consegue perceber que eu não encontro um sujeito aí? Lá na nossa classificação de sujeito, você vai entender do que se trata, tá? Eu não vou dizer hoje, tela cheia. Só quero que você perceba. Aí, na nossa segunda oração, temos as câmeras de segurança não funcionavam. O que é que não funcionavam? Funcionavam é o verbo. As câmeras de segurança, não é? Então, aqui nós já temos um sujeito, as câmeras de segurança. Sendo que o nosso núcleo será câmeras, tá? Eu tenho um segundo questionamento. Por que o jornal ou a fonte da informação escolheu não nomear o sujeito aqui, ó? Em furtaram bicicletas na escola. E aí a gente pode parar para pensar assim, né? Por que é que um jornal escolhe, ou um escritor, uma pessoa escolhe muitas das vezes não identificar o sujeito? Porque muitas das vezes o sujeito, você vai perceber que ele não é apenas uma classe de palavras com a qual você está trabalhando. O sujeito, ele vai trazer ali, né, ele vai tecer toda a informação sobre uma situação.
Então, muitas das vezes, por exemplo, num jornal em que aconteceu ali um roubo, um furto, ninguém sabe quem fez. Como é que eu vou identificar esse sujeito? Então, há uma intencionalidade, muitas das vezes, que nós nem percebemos quando, por exemplo, estamos utilizando a língua aí na oralidade, nós nem percebemos o porquê é que nós escondemos o sujeito ou deixamos de identificá-lo. Mas sempre há aí por trás disso uma intencionalidade nossa. Então, o sujeito ele é algo intencional. Você escolhe ou não identificar do que você está tratando ali, tudo certo? Bom, vou dar uma olhadinha no tempo aqui, nós já estamos um pouquinho avançado, mas nós temos atividade para fazer. Eu trouxe para você hoje 3 questões, em que nós vamos ali trabalhar basicamente esse conceito básico, né? Identificar o núcleo, entender o que de fato será um núcleo de um sujeito. Prometo ali que nós faremos pelo menos 2 questões. Se der o nosso tempo, né? Aí eu faço a terceira. Então, já para a gente não alongar muito, eu quero colocar em tela cheia para você a nossa primeira questão, uma questão aí autoral, tá bom? E aí, por meio dessa questão, eu vou te dar 4 minutos para que você realize. É algo simples, tranquilo. Acho que você percebeu que a nossa aula hoje está bem tranquilinha, então não tem porque a gente ter pressa ou medo de fazer. Após esses 4 minutinhos, eu retorno para a nossa correção e te encaminhar para uma segunda questão, tá bom? Vamos lá?
aqui, estou por aqui, prontinha para a gente corrigir a nossa questão. Vem comigo? Na nossa questão 1, nós temos aqui algo bem básico, que é o quê? Ele pede que você assinale a alternativa que apresenta uma definição correta de sujeito no contexto da gramática da língua portuguesa. Então, algo bem simples, dei 4 minutos aí, mas acredito que com menos de 1 vocês já conseguiram identificar a resposta, né? O que é sujeito? Nós já temos falado dia após dia sobre esse conceito, que o sujeito é aquele sobre quem se fala alguma coisa. Pedi para você deixar para trás aquela ideia de que o sujeito é quem pratica a ação. Não, isso aí já ficou no passado, tá? Você, aluno do Jornada Ampliada, pode mais que isso. Tela cheia para a gente observar as opções. Letra A. É o termo que completa o sentido de um verbo transitivo? Não. Isso aqui tem outro nome na sintaxe que a gente ainda vai conseguir estudar. Letra B. É o termo que indica o objeto ou a meta da ação? Não. Letra C. É o termo sobre o qual o verbo diz algo, estabelecendo concordância. Colocar um asterisco aqui, pode ser. Letra D. É o termo que liga duas orações por meio de conjunção? Não. Letra E. É o termo que expressa uma circunstância de tempo ou lugar? Não, a esse fenômeno aqui nós damos outro nome. De fato, a nossa resposta é a letra C. É o termo sobre o qual o verbo diz algo, estabelecendo concordância. Eu só mudaria essa história aqui de que o verbo diz algo. Não é só o verbo, né? É que a gente está reduzindo muito o papel do sujeito e de outros termos da oração. Então, vou apagar essa história de o verbo diz, mas é o termo sobre o qual nós falamos alguma coisa e, de fato, ele vai estabelecer concordância com o verbo e com algumas outras classes de palavras. Tudo certo? Mudei a cor da nossa tela aí, porque nós temos a nossa questão 2. Darei a você mais um tempinho de 4 minutos para realizá-la e em seguida eu já estou de volta para a nossa correção. Vamos lá?
Voltei, vamos para a nossa correção da questão 2. Nossa questão 2 nos diz: considere o período, abre aspas, a tecnologia transforma as relações humanas, fecha aspas. O sujeito da oração é o termo que. Então, observe. Aqui, ele está te perguntando a mesma coisa da oração 1, mas percebe que há um comando diferente? Talvez você poderia confundir achando que ele quer que você identifique o sujeito, mas não é esse o propósito principal. Ele quer entender se você sabe, de fato, qual o conceito de sujeito, mais uma vez, contudo, a questão trouxe uma abordagem diferente da primeira. Tela cheia. Então, ele diz, letra A, recebe a ação expressa pelo verbo? Não, né, pessoal? Vou colocar um asterisco, porque vai que a questão traz esse gabarito. Mas pelo que a gente já está trabalhando e eu estou conscientizando vocês, a gente não quer ficar utilizando, né, esse conceito raso aqui, não. Letra B. Explica o significado do verbo? Não. Sujeito não explica significado de verbo. Letra C. Substitui o complemento do verbo? Não, esse aqui não é a função de um sujeito, não é assim que a gente conceitua o sujeito. Indica que realiza a ação expressa pelo verbo? Outro asterisco aqui. Letra E, serve apenas para indicar tempo e modo? Não, isso aqui é um outro componente da oração que faz isso. Então, nós iremos marcar um gabarito, mas veja, que essa nossa questão, ela está ainda com um conceitozinho, né? Um pouquinho mais raso, porque ela está trabalhando com essa questão aí de ação do verbo, de o sujeito demonstrar quem faz a ação, quem não faz. Contudo, você vai se lembrar sempre. Quando alguém te perguntar, você, aluno do Jornada Ampliada, vai dizer, sujeito é aquele sobre quem se declara alguma coisa, tela cheia. Então, nós vamos marcar como resposta aqui, indica quem realiza a ação expressa pelo verbo. Que ação é essa? De transformar relações humanas. Então, é a tecnologia que transforma, não é? De fato, letra D é a nossa melhor resposta, mas, atualmente, né, a gente já está buscando ali conceituar de melhor maneira o nosso sujeito. E aí, para a gente fechar com chave de ouro, questão 3. Mais 4 minutinhos e eu retorno para a nossa correção.
Oiê, estamos de volta agora para corrigir a nossa questão 3. Vamos lá? Nossa questão 3 já nos dá outro comando, veja comigo. Observe o período a seguir, abre aspas. Os alunos e a professora organizaram uma feira de ciências na escola. Aí ele continua. O núcleo do sujeito da oração é. Então, aqui, o que a gente tem que fazer primeiro, antes de analisar as opções? Identificar naquela oração qual é o núcleo do sujeito. E aí a gente já tem um passo a passo, não tem? Identifica o verbo, pergunta para o verbo quem é que fez alguma coisa e aí a gente vai conseguir identificar o sujeito. Vamos lá? Então, quando eu digo os alunos e a professora organizaram uma feira de ciências na escola. O nosso verbo é o verbo organizar, que aqui aparece como organizaram. Então, aqui, organizaram uma feira de ciências na escola. Quem foi que organizaram uma feira de ciências? Os alunos e a professora. Nós temos aqui em os alunos e a professora todo o nosso sujeito. Tá vendo que sujeito não é só uma palavrinha, é toda uma expressão? E mais precisamente, nós temos aí no nosso sujeito uma coisa chamada sujeito composto, que na nossa próxima aula nós vamos estudar e ver direitinho como se dá aí, tá bom? Essa construção, tela cheia. Então, se eu digo os alunos e a professora organizaram uma feira de ciências, sendo o meu sujeito os alunos e uma professora, qual é o núcleo do sujeito? Geralmente não será ali um substantivo, um pronome, uma palavra substantivada que dá base de construção de sentido para esse sujeito? Então aqui, eu poderia dizer os e a organizaram uma feira de ciências? Não. Alunos e professora organizaram. Tá vendo que tem sentido? Então o meu núcleo aqui, como eu tenho um sujeito composto, será quem? Alunos e professora. Então, vamos observar qual opção possui? Letra A, alunos e professora? Correto. Meu Deus. A professora se emocionou, tá? Desculpa. Não é esse aqui. Olha isso, gente. Então, não é, né? Não é os alunos e a professora. Ele não está perguntando quem é o sujeito, mas o núcleo. Então, se temos aqui os artigos, né? Temos aqui conjunções, então não é. Perdão para a professora aí, tá? Letra B, alunos e professora. Eu até apagaria esse E aqui, tá? E diria só alunos, professora. Mas talvez ele não está indicando com esse E aqui o E que está ali, né? Apenas juntando a palavra. Eu não vou apagar, não. Vai ser a letra B a nossa resposta, tá? Letra C, feira de ciências? Não, nada a ver. Na escola também não. Organizaram, a gente já sabe que é verbo. E não é os alunos e a professora não, tá? O núcleo vai ser aquela base que o sujeito possui. Ai de mim se não fosse o professor Marcos aqui, me ajudando a ter mais um pouquinho de atenção. E esse é o recado que eu deixo para vocês aí. Agradeço muito pela companhia de vocês comigo aqui em mais uma semana. Agora você vai ficar aí produzindo, realizando atividades, tirando dúvidas também, né? Com o seu professor, a sua professora do presencial. Porque a prof fica por aqui, mas a gente já deixa o encontro marcado para a nossa próxima semana, dando continuidade ao quê? Ao que nós vimos sobre sujeito nesta aula. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia preciosa comigo. Fica com Deus, fica em paz e até breve. Tchau!